Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni. Estamos aqui para mais um vídeo para vocês, só que desta vez a gente vai falar sobre 3 fundos aqui pensando em 2026. Só que antes de começar o vídeo eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, que esse vídeo não caracteriza nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. A ideia nossa é realmente trazer de uma forma mais objetiva, mais didática, tá bom? Para que vocês entendam um pouquinho mais e estudem, né? Tem um incentivo para vocês estudarem cada vez mais aí sobre os investimentos. Outra questão também é que a nossa ideia foi trazer 3 opções que não necessariamente tem uma característica assim de grandes valorizações, nada disso. A gente escolheu 3 fundos, eu diria assim, bem tradicionais, bem tranquilos, para que a gente possa trazer para vocês como visualizar ali um 2026 mais tranquilo, com maior previsibilidade, assim, sem muitas potenciais variações, né? Então a ideia foi trazer 3 fundos com um perfil um pouco mais conservador, tá joia? Então, vamos lá para o primeiro fundo aqui para vocês. Primeiro deles, o Bresco Logística, e a gente trouxe alguns destaques. Primeiro, foi aprovada recentemente, né, a aquisição de 2 imóveis, né, o Simões Filho na Bahia e o Viracopos, que fica bem ali coladinho com Viracopos em Campinas, coladinho com o aeroporto, né? Se vocês olharem as imagens, fica bem interessante de você entender o tanto de Simões Filhos com esse potencial expansão, né, nesse terreno ao lado, e esse complexo aí em Viracopos, não são todos esses galpões, mas são vários deles, inclusive lá no fundo, justamente o aeroporto. Então mostra a qualidade do imóvel. Teve também recentemente uma expansão de 14.200 metros quadrados da RECT no imóvel Bresco Itupeva, era um imóvel que tinha uma vacância anunciada para abril de 2026, e agora com essa expansão não tem mais essa possibilidade, pelo menos até agora, com base nas informações que nós temos até a gravação desse vídeo. Ainda tem outros desafios ali, temos o ativo em Embu, que possivelmente pode virar um projeto ou uma nova locação. A gestão vem falando que está trabalhando ali em alguma possibilidade, e uma vacância de mais ou menos metade do ativo em Canoas. Fora isso, o portfólio muito bem colocado do ponto de vista de vacância. Com relação à qualidade imobiliária, são ativos basicamente A+, ou A, então isso também reforça a qualidade imobiliária, com quase 2/3 dos ativos no conceito de last mile, né, esse mais voltado para comércio eletrônico ou empresas que estejam próximas aí aos centros urbanos. Basicamente, a gestora Bresco é uma gestora muito focada no setor logístico, com uma expertise muito dentro desse segmento, com uma força comercial muito grande, muito intensa. O nível de alavancagem do fundo hoje é 1,2, então praticamente zero, mas com nessas novas aquisições, pelo menos nos materiais que foram elucidados ali quando da apresentação da Assembleia, é possível que se chegue ali entre 11, 12, até no máximo ali 14%. Ainda é uma alavancagem bastante, diria assim, controlada para o tamanho, o porte do fundo, até mesmo que tem uma possibilidade de você fazer reciclagem de ativos. Então, é um patamar bem, eu diria, tranquilo aí para o porte do fundo atualmente. Ademais, vale pontuar também que este fundo hoje tem R$ 1,72 de reserva acumulada, que dá ainda também mais tranquilidade para os rendimentos futuros e, eventualmente, necessidades aí de distribuições, enfim, isso traz bastante conforto para o investidor, por isso que eu falei no início do vídeo aqui, que a gente estava trazendo opções mais tranquilas para vocês, tá? Potencial de elevação de rendimentos em 2026 e uma reavaliação positiva. Esses imóveis que foram aprovados na Assembleia, eles estão sendo adquiridos abaixo de laudo, então, em futuras reavaliações patrimoniais, há potenciais elevações do valor patrimonial. Lembrando também que alguns dos imóveis que tinham vacância estão sendo superados, então tudo isso pode trazer uma valorização positiva do valor patrimonial. E os rendimentos, tudo indica que também pode subir ao longo de 2026, em linha também com os materiais que foram divulgados aí na Assembleia. E o de projetado de maneira mais conservadora, entre 9 e 9,5. Como eu disse, não é nada assim fora dos eixos aqui tradicionais do mercado de fundos imobiliários, mas é um portfólio bastante maduro, conservador, uma gestão profissional, então um yield que nós entendemos como sendo aceitável aí para o porte do fundo e para os padrões do fundo. Seguindo em frente, trouxemos alguns gráficos, primeiro para mostrar que o Bresco ele vem entregando desde o seu início um resultado superior aí ao CDI, superior ao próprio IFIX e superior ao IMAB. É muito importante trazer isso para os nossos investidores aqui que acompanham o mercado, entenderem aí que realmente os fundos imobiliários bem geridos, bem administrados, vêm conseguindo entregar resultados interessantes, mesmo nesse cenário dos últimos 4 anos aí de juros elevados, né? Veja na linha cinza a inclinação do CDI, então mostra a força aí do CDI nesses últimos 4 anos, mas mesmo assim, no retorno total,
o fundo Bresco BRCL11 vem conseguindo, no agregado aí entre cota e rendimentos, tudo, entregar esse resultado. Tá? No outro gráfico à direita, evolução do PVP, historicamente o fundo negocia com um pouco de desconto, hoje ele está em linha, então em termos patrimoniais não tem muito prêmio, eu diria assim, mas se nós voltarmos aqui agora há pouco no que eu falei no vídeo, existe uma possibilidade de 2026, pelo menos a gente está assim, confiante que isso deve acontecer, de ter uma valorização patrimonial do portfólio justamente por essas aquisições estarem sendo feitas abaixo de patrimonial e o fundo e a gestão vem conseguindo fazer novas locações com preços bem interessantes de valor por metro quadrado e tudo isso deve impactar positivamente. Então hoje ele negocia um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, quase em linha, mas na nossa leitura, olhando para 2026, que é o objetivo desse vídeo, é possível que o valor patrimonial aumente e, consequentemente, o fundo nos preços de hoje passe a ser com desconto. Tá? Com relação ao gráfico de baixo, o dividend yield histórico, ele já teve lá perto de 11, hoje ele está em 9 e pouco, né? 9,10. Como a gente falou para vocês, temos uma expectativa de 9, 9,5, que é acima da média histórica do fundo, que é mais para perto de 8. Então isso mostra que mesmo que o fundo seja conservador, ele pode buscar aí uma valorização para voltar à sua média histórica mais perto de 8. E, por fim, com relação ao spread histórico aí do dividend yield em relação ao NTNB, a média sempre 2,15 aí, né, que mostra que é um fundo conservador, já teve em 3,5, mas já teve em 1%. Hoje ele está em 1,9, perto da sua média histórica, então veja que a combinação de uma série de indicadores mostra que o fundo, apesar de ser um fundo conservador, ainda pode entregar um resultado composto bem interessante aí ao longo de 2026. Passando agora para o segundo fundo, HGRU, Pátria Renda Urbana, fundo que era da CSHG, agora Pátria, é um portfólio bastante amplo, né, mais de 100 ativos, 24 locatários, né, mais de 600 mil metros quadrados de ABL, vem fazendo um histórico muito interessante de taxas internas de retorno valiosíssimas aí do ponto de vista de gestão ativa, de compra e venda de imóveis, abrindo e fechando ciclos, então isso reitera que o fundo tem hoje um efeito não recorrente interessante, né, do ponto de vista imobiliário, trazendo uma renda dos aluguéis, mas trazendo também uma renda adicional com venda de imóveis. O fundo também tem um prazo médio contratual bem extenso, né, quase 10 anos, 9,7 anos, sendo que 81% dos contratos são ativos. Vacância muito baixa, próximo aí de 0, né, 0,8%. Alavancagem também bem controlada, um pouco abaixo de 6%. Hoje as reservas do fundo são R$ 1,27, então isso também mostra bastante tranquilidade aí para o fundo, pelo menos manter o patamar de rendimentos aí de 0,95 para 2026, com potenciais elevações aí não só dos contratos de aluguéis, mas também novas aquisições, novas vendas de ativos, enfim, uma série de fatores, trazendo bastante previsibilidade dos rendimentos. O fundo vem conseguindo fazer distribuições extraordinárias no fechamento do semestre, então é possível que agora no fechamento de 2025, o rendimento a ser pago em 2026, o primeiro rendimento de 2026, referente a dezembro de 25, pode ser que tenha um rendimento adicional aí, o que na média anual ainda deixa mais confortável para o ano que vem. E o yield projetado também de maneira relativamente conservadora entre 9,5 e 10. Voltamos a repetir, para um fundo deste porte, com essas características, com esse histórico, mostra um dividend yield bem interessante. Aqui o gráfico que mostra assim, o retorno total acumulado do HGRU bem interessante, né? Aí bem acima do 100% do CDI, acima do IFIX, acima do IMAB, com bastante conforto, inclusive. Já o gráfico de evolução PVP, historicamente ele sempre negociou com um pouquinho de ágio e hoje ele está com um pouquinho de desconto, né, 1,04 a média, e hoje ele negociando ali na faixa de 0,99. É um fundo que também, se os juros caírem, por isso que a gente também trouxe aqui para vocês, se os juros caírem, existe uma possibilidade do fundo ter uma avaliação patrimonial positiva, né? Tem alguns ativos que estavam em obras, que agora também estão sendo entregues, então existe uma possibilidade também desse valor patrimonial subir, e o que é desconto hoje vira um desconto ainda maior, de repente, aí para o futuro, né? O desconto hoje é pequenininho, mas pode ficar um pouquinho maior aí para 2026. Em termos de dividend yield, isso é bem interessante, ele hoje está nessa média aí perto de 10, e se vocês observarem, historicamente a média dele era 8,22, né? Já teve ali 10,5, já teve bem baixo também, mas hoje né, ele mostra carrego interessante, mas que se ele buscar a média, isso poderia trazer valorização na cota de alguma forma. Em termos de spread histórico, ele está em linha com a sua média, né? Hoje 2,80 e a média 2,82. Já teve um pouco acima de 4, já teve
ali perto de 1,60, mas com relação a esse indicador, ele está ali dentro da média. Indo agora para o Mauá, MCCI 11, ele é um fundo bem tradicional, mais focado em recebíveis aí indexados a IPCA. A gente quis trazer essa opção, como o objetivo desse vídeo era trazer opções mais conservadoras, a gente entende que o MCCI é um fundo que carrega essas características. Como destaques, a gente quer reforçar aqui que está na iminência aí de termos alguma negociação, né, do CRI WT Morumbi, porque esse ativo foi vendido ali, né, naquela negociação entre o SARI e o BTLG, e isso deve gerar algum gatilho de pré-pagamento, até porque o SARI foi absorvido pelo BTLG e o BTLG já vendeu esse imóvel, inclusive, né, ali para o Safra, de acordo com as informações públicas, e isso aciona um gatilho de pré-pagamento, que pode gerar uma renegociação ou efetivamente um pré-pagamento. Seja lá qual for o caminho, a gente ainda não tem essa informação na hora da gravação desse vídeo, isso traz um benefício para o fundo, porque hoje esse CRI representa quase 12,4% do PL, quase 200 milhões de reais alocados, saldo devedor, e essa taxa de IPCA mais 6, que esse CRI foi negociado num momento de mercado em que essa taxa era interessante para a época, mas hoje nós sabemos que IPCA mais 6 para CRI, mesmo sendo de baixo risco, é relativamente baixo. Então, se for renegociado, talvez fique entre 8 e 8,5, pouco mais, pouco menos, mas se não for renegociado, pode trazer caixa para o fundo, até com multa de pré-pagamento e trazendo mais 200 milhões neste momento de juros altos, com potencial possibilidade de elevar, de trazer novos CRIs com taxas mais elevadas, é positivo para o fundo no contexto atual. O fundo ele tem um baixo risco de crédito, todas as operações estão adimplentes, né? Um LTV de 58% mostra que tem garantia suficiente em caso de inadimplência, duration de 4,3 anos também bem interessante, né, dentro desse contexto de crédito, não traz muito risco dentro nesse âmbito, né? O portfólio com posições bem ancoradas pela Mauá, isso quer dizer que mais de 50% das operações estão ali ancoradas pela Mauá, isso quer dizer que elas têm mais controle sobre isso, tá bom? O fundo não tem alavancagem, que também é um ponto positivo, ou seja, não tem nenhum passivo ali relacionado ao fundo, tá? Hoje o fundo tem cerca de 26 centavos em reservas acumuladas, o que também é positivo no contexto atual. O fundo tem um guidance hoje entre 90 centavos e R$1 por cota, dado o baixo risco do fundo, nós achamos que é bem interessante esse patamar de rendimentos. Esse guidance ele foi dado ali até o fechamento do semestre agora de 2025, ainda precisamos aguardar aí as novas informações para 2026, mas dentro do contexto atual do fundo, a gente fica bem confiante de que o fundo deve continuar com bons rendimentos, tanto que a gente projeta aí um dividend yield entre 13% e 14%, considerando o líquido de imposto de renda, dentro desse cenário de juros que potencialmente de queda, dado o perfil conservador do fundo, a gente entende que é de maneira conservadora bem interessante. O fundo hoje tem uma taxa uma taxa média de IPCA mais 7,6 na curva, mas na consideração de marcação a mercado, mais perto de IPCA mais 11,60 na cotação de R$87. Aí você pode interpretar, Baroni, como é que você enxerga esse 11,60 mais IPCA e o dividend yield de 13,14? Como a gente falou aqui, de maneira conservadora, porque a gente não pode inferir que o fundo inteiro vai ser precificado dessa forma de imediato. Então, isso é alongado no tempo, no duration do fundo, por isso que a gente coloca conservadoramente entre 13 e 14, mas potencialmente pode até ser mais, a depender das condições de mercado no ano que vem. Mas achamos que é um bom dividend yield no geral. Em termos de resultado, este fundo, no retorno total, ele está um pouquinho abaixo do CDI, embora bastante acima do IFIX e bastante acima do IMAB. Mas por que ele está um pouquinho abaixo do CDI? Primeiro que ele não é um fundo CDI+, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo que a gente teve, como falamos aqui no início do vídeo, uma inclinação muito forte nos últimos 4 anos. Mas o fato dele estar próximo do CDI, alguns investidores podem falar, mas não teria sido melhor investir só no CDI? Mas é aí que entra a questão da duration, entra a questão de você olhar um pouco mais para frente do que para trás, né? Então, assim, olhando para frente, a tendência de uma inflação mais acomodada e o fundo bem posicionado com essa taxa média ponderada, com recursos em caixa para fazer novas alocações e uma tendência de juros mais para baixo. Então, tudo isso no combinado pode fazer com que o fundo entregue um resultado acima do CDI, mas vamos lembrar que é um fundo conservador, ele não vai entregar resultados muito superiores ao CDI, mas a ideia é cumprir esse papel de crédito privado dentro do âmbito imobiliário. Mas o que me chama atenção positivamente no gráfico é realmente o retorno histórico aí acima do IMAB,
que é o seu índice de referência, né, principalmente ali de ativos indexados à inflação, embora ele tenha uma taxa de performance indexada a CDI, que sempre foi um ponto de atenção do fundo, mas a gente entende que para voltar a cobrar essa taxa de performance, um cenário muito pouco provável para os próximos anos, o fundo teria que ficar acima de uma linha d'água, os juros teriam que cair muito, 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 muito mesmo, então a gente não vê esse cenário base se concretizando, e a gente até entende que em algum momento a Mauá vai rediscutir esse tema. Fato é que hoje os custos do fundo são bastante adequados, ali na faixa de 8%, um pouco mais, um pouco menos em relação às receitas, o que dá bastante previsibilidade também desse indicador de relação receita-despesa. Às vezes um pouquinho mais, um pouco menos, mas nessa média 8, 10%, a gente entende que é um número bom. E hoje a DRE, inclusive, retrata isso muito bem. Todos vocês podem acompanhar no mês a mês. Às vezes um mês um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Depende ali das receitas também, que variam, né? Uma vez que tem indexação com o IPCA. Do ponto de vista de PVP, aí sim, bem interessante, né? O fundo sempre negociou com um pouquinho de desconto, 0,98, hoje ele está 0,93, mas já teve 1,13 e também já teve 0,77 com bastante desconto, mas esse desconto, se considerar que ele pode voltar ao seu valor patrimonial, e esse valor patrimonial, de certa forma, está um pouquinho defasado, mostra que também o fundo tem uma margem de segurança interessante. O yield 12,72, muito próximo daquilo que a gente projeta para o ano que vem, mas já teve perto de 15, já teve bem abaixo também, mas na média 11,46 também mostra que o fundo tem uma previsibilidade bem adequada aí. Do ponto de vista de spread, está muito próximo. A média 5,59, hoje está 5,54, mas já teve perto de 9, já teve pouco perto ali de 3, então mostra que o fundo também nesse quesito de spread está bem alinhado. Se vocês olharem, né, o spread realmente para mudar um pouco aí vai precisar de uma queda mais robusta ali da NTNB. Enquanto isso não acontecer, esse indicador ainda vai ficar um pouco mais comprometido, tá bom? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, esse vídeo não caracteriza nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. A gente trouxe fundos conservadores, fundos ali que olhando para 2026 tendem a ter um desempenho tranquilo. É um carrego positivo, e se tiver alguma valorização no composto, tende a ficar interessante, né? Então, a ideia nossa desse vídeo é imaginar 3 fundos que têm um carrego positivo, 10% ali, 9,5% dos fundos de tijolos, mais perto de 13, 14 fundo de papel, e se você tiver alguma valorização, tanto em um quanto em outro, você no composto tenderia a ter um rendimento interessante para 2026, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mais, um grande abraço, um Feliz Natal a todos vocês, um bom restinho de ano, boas festas, e até o próximo. Valeu!